Revista da Manhã, muito bom dia para você, segunda-feira hoje, né? E vamos nós, juntos, eu, Felipe Carvalho, Isabela Botura e todos os nossos convidados que vão passar por aqui. E a gente já vai começando o nosso dia aqui de uma forma muito especial, porque estou recebendo a doutora Cláudia Melchert, a Claudinha, que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, porque nós vamos falar da Lei de Cotas, que está fazendo 33 anos, é isso, Claudinha? Isso mesmo. Bom dia. Bom dia, sempre um prazer estar aqui. Agradeço a você, Roseli, toda a equipe aqui do Jornal da Rádio, que é sempre importante a gente estar aqui na rádio, podendo trazer informações e conseguir conversar um pouquinho sobre temas tão relevantes. E aí, quando eu sou convidada, a gente está sempre falando da pessoa com deficiência, que é algo que eu gosto muito de estar aqui compartilhando. Então, muito obrigada. Então, como presidente, você tem feito um trabalho gigante nessa área, né? Nunca se falou tanto da pessoa com deficiência. Teve o censo agora, acho que ainda está em ação, né? Para ver quantas são as pessoas. E aí, na outra ponta, essa lei de cotas, que mudou um pouquinho o cenário, né, Cláudia? Mudou sim. Então, a lei de cotas, né, quando a gente fala dela, é importante a gente lembrar que é para inserção no mercado de trabalho. E o nosso ciclo, enquanto ser humano, a gente nasce, a gente vive e depois a gente parte daqui. E nesse nosso viver, a gente precisa de dinheiro para poder se manter. E as pessoas com deficiência, assim como qualquer outra pessoa, ela também precisa desse sustento. E muitas são as pessoas que podem estar inseridas no mercado de trabalho. E é uma dificuldade muito grande pelo fato de ter muito preconceito mesmo, né, Roseli? Então, existe um preconceito muito grande, existe uma ilusão que muitas vezes eu vou ter que adaptar a minha empresa toda para receber uma pessoa com deficiência, que vai ser difícil o trato com essa pessoa. E aí veio a lei de cotas. Então, a lei de cotas, ela é de 91, ela está completando aí 33 anos, e a lei de cotas ela não é nada de, olha, essa lei de cotas é um absurdo, não. Ela vai estar prevendo ali para as empresas, a partir de 100 funcionários, então as empresas que têm menos do que 100 funcionários, ela não é obrigada a ter uma pessoa com deficiência empregada, mas é recomendável, pensando na questão da responsabilidade social como um todo. E quando a gente fala de 100, vou até pegar minha cola aqui para não falar errado, de 100 a 200 funcionários, 2%, então uma empresa de 100 funcionários são 2%. Né? A gente tem aí de 201 a 500, a cota é de 3%, de 501 a 1.000 funcionários é de 4%, e acima de 1.000 funcionários é de 5%. Então, não é nenhum número gigantesco, é, de fato, algo para incentivar para que as empresas, de fato, coloquem as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E o que acontece, né, quando uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, às vezes ela pode ser intelectual, às vezes ela pode ser motora, seja qual for a deficiência, quando ele vai para a empresa, ele muda o ambiente. Exato. Esse é o testemunho de todo mundo que tem, principalmente os jovens da APAE, né, que falam isso, que muda o ambiente, que as pessoas ficam muito mais solidárias, que muda completamente, não é, Cláudia? Sim, exatamente. Eu acho que quem não está acostumado a conviver com alguém com deficiência, a gente vai criando mesmo na nossa cabeça, mas é possível, não é possível, como que funciona, como que não funciona, né? Ali no conselho a gente tem o Johnny, que é uma pessoa cega, e o Johnny conta que para ele conseguir ser inserido no mercado de trabalho, ele precisou falar, me dê a oportunidade que eu te ensino a trabalhar comigo. E olha, então, isso é sério, hein? É sério. Então, está aí o Johnny, é funcionário público da rede, é um professor da rede, é professor, né, da Faculdade de Anhanguera, aqui de Valinhos, tem várias graduações. Então, é, de fato, essa questão de dar a oportunidade para você poder saber, efetivamente, como que vai funcionar o dia a dia, né? E eu me incluo nessa de, muitas vezes, a gente não saber o que faz. Eu, enquanto uma pessoa sem deficiência nos termos da lei, eu também não sei, muitas vezes, como agir. Então, a primeira vez que eu fui conduzir o Johnny, inclusive, que é, né, essa pessoa cega, eu não sabia onde que eu seguro, como que eu faço. Johnny, me ensina. E assim é no nosso dia a dia. Eu estava agora na Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e eu fui ajudar também uma pessoa, né, com deficiência visual durante o almoço. E aí eu falei, e agora, o que eu faço?
Aí ele falou, só me fala onde estão os talheres. E aí eu falei onde estava. Coloquei a mão dele, aí ele viu que estava o talher e ele começou a comer sozinho. Aí chegou uma colega e falou para ele, Guilherme, quer que eu corte a sua carne? Ele, quero. Eu não tive essa iniciativa de oferecer para cortar carne, porque eu só perguntei, e agora, o que você quer que eu te ajude? Ele falou só o talher, eu me limitei a isso, porque é um desconhecido, né? Eu não sei efetivamente como agir. Então, a gente precisa quebrar essas barreiras. Venha para a minha empresa. E, a partir do momento que está dentro da empresa, juntos a gente construi um ambiente sadio e um ambiente inclusivo. Né? Você está falando que você não sabia como agir, mas eu tive uma situação muito parecida. Nós fomos almoçar um dia lá, a Geisa estava aqui, né, de Atlanta, aí a Ellen, que é muito... vamos lá. E a Ellen tem toda a sua dificuldade, né? E eu estava junto dela, mas... Sabe, para mim ela é tão normal que eu não tive, né, no momento de como que eu podia ajudar. Aí o garçom falou assim, a senhora quer que eu segure o prato? Ela falou, por favor. Aí o garçom foi acompanhando e ela foi pondo... E aí, na hora que fomos comer, ela estava do meu lado, eu nem me atentei para saber se ela precisava de ajuda, né? Mas ela é muito esperta, né? Ela já tem um negocinho lá que ela põe o talher e ela se vira sozinha. Mas você falando agora, é bem isso, a gente não sabe como agir. Não, a gente não sabe. Até o que é recomendado para as empresas é que tenha uma palestra, que tenha um treinamento, que prepare o ambiente para a inclusão. E a partir do momento que chega a pessoa com deficiência ou qualquer outra, né, questão de inclusão, a equipe esteja preparada. Como vai efetivamente acontecer no dia a dia é diferente. Né? Mas eu acho que essa questão de abrir um pouco a mente, de estar todo mundo aberto, que todos nós somos pessoas, cada um tem as suas limitações, e aquilo que pode ser novo para você, pode, a partir de amanhã, ser algo que é uma coisa normal, uma coisa corriqueira. Né? Eu também tive a oportunidade lá de conhecer um senhor que, pelo acidente na empresa, acidente de trabalho, ele perdeu, então, os 2 braços. E aí você também fica naquela, né? Como que ele vai fazer agora para conseguir se alimentar? E aí ele estava com uma acompanhante, a acompanhante conseguiu ali auxiliá-lo, mas a bebida ele bebe sozinho, então ele já tem toda uma prática ali de como ele consegue, né, se virar nas questões básicas do dia a dia. Então, a lei de cotas, tem muita gente que fala, essa lei é só para o Ministério Público do Trabalho multar a empresa. Não. A empresa ela tem uma responsabilidade social que está dentro da nossa Constituição Federal. O pleno emprego ele é previsto dentro da Constituição Federal para todas as pessoas e ela vem como uma forma de lembrar a empresa, olha, você tem uma responsabilidade. E dentro dessa responsabilidade ela conseguir, de fato, inserir pessoas com deficiência. A Unicamp fez uma pesquisa recente e dentro dessa pesquisa eles colocaram como que está o mercado de trabalho, seguindo a RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Então, são todas as pessoas que estão empregadas. Então, eles puxaram quantos postos de trabalho, pelo número de funcionários que cada empresa precisa ter, e quantos que estão, de fato, ocupados. E o resultado é que a gente tem 51% de postos de trabalho que não estão preenchidos. Ou seja, a gente tem aí cotas que deveriam estar sendo preenchidas e não estão. Qual que é o resultado, né, disso? São pessoas que estão fora do mercado de trabalho que poderiam estar dentro de um mercado de trabalho. E aí a gente ouve muito das empresas, até falo enquanto advogada trabalhista, que eu ouço isso dos meus clientes, mas é muito difícil de conseguir inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E aí também a gente precisa mudar um pouquinho nossa chave. E aí eu aproveito até para falar um pouquinho do trabalho da PAI, porque a PAI tem um programa, que é o programa, né, de inserir no mercado de trabalho, e que eles acompanham até 2 anos. Então, eles preparam antes, tem uma formação, eles acompanham durante, que é realmente toda a integração. Né? É algo diferente para a empresa, é algo diferente para essa pessoa que muitas vezes nunca foi inserida no mercado de trabalho. Então, a gente precisa falar mais neste assunto, e eu novamente agradeço o espaço, para que a gente possa abrir a mentalidade de todas as pessoas, para que as pessoas com deficiência estejam inseridas no mercado de trabalho. E essa mesma pesquisa, o que ela chamou a atenção, é que a gente tem
que, comparando 2010 para 2020, o número de pessoas com deficiência física caiu um pouquinho. Então, a gente tinha 52,5% dos empregos que estavam, as vagas preenchidas, eram por pessoas com deficiência física. Em 2020, 43,20%. E aumentou a da deficiência visual, de 5,4% para 15,5%. Eu já vejo um avanço na nossa sociedade, né? Porque a gente também acaba encontrando muito isso, Roseli. Olha, eu preciso preencher vaga de cotas. Mas eu não quero uma pessoa que tenha deficiência X, Y, Z. Né? Então, é nesse sentido a mudança de mentalidade que, de fato, a gente precisa. A gente precisa tirar a venda dos olhos, né? Com certeza. Eu acho que eu já contei isso para você. A PAI trouxe aqui um grupo que estava em preparação para o mercado de trabalho. De todos, a menina que sentou aqui na frente, ela falou que ela queria trabalhar no supermercado, porque é para onde vai a maioria, né? O que sentou aqui do meu lado queria ser jornalista. E os outros todos, tinha 3 que queriam ir para a área de TI. Mais os outros 3 são autistas. E aí, quando você fala autista, pronto, já cria uma barreira. Não tem problema, não vamos pôr, né? Bom, mas esses meninos, quando eles chegaram aqui, que eles puderam entrar, eles foram os 3 direto ali na técnica, ver como é que mexia nos botãozinhos. Essa moçada participou da entrevista, foi super legal, né? E rapidinho foram todos inseridos, porque o mercado está, acho que a lei está em cima e eles estão em busca. E a PAI encaixou todo mundo, né? Tanto que agora, para essa nova turma em treinamento, estava com dificuldade para ter gente para ser treinado. E aí esses meninos foram para o mercado de trabalho, em 1 mês e pouco que eles estavam numa área que eles foram contratados, eles já foram promovidos, porque a empresa percebeu que eles tinham uma capacidade muito maior do que aquilo que eles estavam fazendo. E já promoveu. Autistas, porque autista é focado. Exato. E de uma inteligência fora do comum. E aí conseguiram a vaga melhor. Então, o que é isso? Oportunidade que foi dada a eles. Começou lá embaixo, mas logo eles já mostraram para que eles vieram, não é? Exatamente. É exatamente isso que a gente precisa, dessas oportunidades. Então, a partir do momento que a pessoa com deficiência ela tiver a oportunidade, ela vai mostrar o quanto ela é capaz. Mas a gente não pode ter essa barreira da oportunidade, né? E eu até, essa questão de cair um pouquinho números da pessoa com deficiência física sendo inserida no mercado de trabalho, eu vejo muito a questão da acessibilidade. Então, muitos lugares acaba não sendo acessível. Eu já ouvi isso. Olha, não pode ser uma pessoa que utiliza a cadeira de rodas porque eu não tenho acessibilidade. Então, a gente precisa, de fato, começar a utilizar dos desenhos universais. O desenho universal também é uma lei que já está fazendo aí alguns anos de aniversário e a gente ainda continua com barreiras. Então, escadas, banheiros que não estão seguindo, né, parâmetro. Então, a gente cria barreiras que vai ser difícil com que a pessoa que utilize uma cadeira de rodas ela consiga ter aquele acesso. Então, é justamente essas questões que a gente precisa, de fato, mudar. E, para que a gente possa, né, a gente não sabe o nosso dia de amanhã, então, para a gente ter um acidente, acontecer alguma coisa, e passarmos a utilizar uma cadeira de rodas, eu falo que basta a gente estar vivo para acontecer qualquer coisa, né? Então, até quando a gente vai ficar criando essas barreiras? Então, a gente precisa, sim, trabalhar para eliminar as barreiras. A gente ouve muito falar na questão da equidade. Equidade é criar meios para adequar a realidade, né, para atender as pessoas. Então, tem aquele quadrinho que acho que muita gente já viu, que a pessoa alta ela não precisa de nada para enxergar do outro lado. A pessoa que tem uma estatura mais média, ela precisa de 2, né, de um quadradinho para ela ficar um pouco mais alta, um banquinho. E a pessoa mais baixa, ela precisa de 2 para ela enxergar do outro lado. E aí tem uma pessoa que está com a cadeira de rodas e aí coloca assim, né, mais alto ainda para conseguir enxergar. Adequar é equidade. Mas a igualdade é quando todos têm as mesmas oportunidades. Então, o que a gente precisa para isso? Derruba isso que está tampando a visão. Agora, Cláudia, ontem eu fui caminhar e aí a gente subiu pela Dom Nery. E eu vi que em alguns lugares tem aquele piso tátil, né? Aí
O que adianta? Fala para mim, botar. Tinha um assim, um pedacinho assim, outro assim, que indicava ali que tinha uma guia rebaixada. E o resto? E as calçadas, tudo cheio de buraco? O que adianta botar aquele negócio em alguns pontos? E por que isso está sendo colocado? É exigência de lei? Na verdade, a gente precisa ter uma cidade acessível. Então, para que a pessoa com baixa visão, a pessoa, né, cega, como que ela vai conseguir ter a autonomia e a independência se você não tem um lugar acessível para ela? E a mesma coisa quem utiliza cadeira de rodas, né? Então, para que a pessoa ela tenha essa autonomia, a gente precisa da acessibilidade. Então, a pessoa que não vai estar conseguindo enxergar, ela vai sentir pelo piso tátil. Mas naquele pedacinho só e o resto? A gente precisa de tudo. Algumas coisas começaram a acontecer aqui na nossa cidade de Valinhos. Eles estão colocando, geralmente, onde eles colocaram já no semáforo, o semáforo sonoro. Então, eles fazem para indicar que tem ali no semáforo sonoro, mas a gente precisa de um todo, né? As coisas começaram a acontecer. Como você disse no começo, nunca ouvi tanto falar da causa da pessoa com deficiência em Valinhos. Então, de fato, é algo que tem muito sido falado e tem muitas coisas acontecendo. Hoje a gente anda já de carro, você consegue ver aquele azulzão do lugar para entrar com a cadeira de rodas. Nem todos os espaços estão seguindo as normas da BNT, nem todos. Mas tem o espaço e é possível adentrar ali, né, subir com a cadeira de rodas. Eu falo também que, quando eu cheguei no conselho, eu cheguei de uma forma bem bruta. Não tem nada, tem que ter tudo, Ministério Público. Hoje eu já aprendi, já tenho maturidade para entender que não é dessa forma que a gente vai conquistar, né, os direitos da pessoa com deficiência. A gente tem que ir com delicadeza, que eu não tenho muito, mas, enfim, eu vou exercendo. Então, a gente tem que reconhecer os avanços e pontuar. Pontuar, olha, aqui, que bom que vocês fizeram, parabéns, mas precisa disso, disso. E assim a gente vai caminhando. Amanhã, o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, juntamente com o Conselho do Idoso, a gente vai estar fazendo vamos dizer, eu não vou falar uma inspeção, vou falar uma volta para ser mais simpática, aqui pelo centro da cidade, para a gente poder ver essas questões de acessibilidade. Porque a gente fala muito da acessibilidade para a pessoa com deficiência, mas a gente tem que lembrar que a pessoa idosa também precisa de muito, né? Eu vejo pela avó do meu esposo, ela tem 93 anos e ela enxerga pouco de um olho, por conta da idade. Então, para ela atravessar, se tem um semáforo sonoro, vai ser muito melhor, porque ela está com o aparelhinho auditivo dela, ela vai conseguir ouvir, né? Então, a gente tem essas questões que a gente precisa começar a se unir. Então, não é só para uma parcela da população. Várias parcelas da população precisam disso, né? E quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente começou falando um pouquinho aí da questão do censo municipal. O censo do IBGE, lá em 2010, ele estava com um número de pessoas de 5.000 e poucas pessoas com deficiência no município de Valinhos. Pela estimativa que você vai só colocando, né, quanto que isso pode ter aumentado, a gente está em quase 8.000. Só que não entrava as pessoas com autismo, que hoje entram. Então, esse número ele é maior. Então, o nosso objetivo com o censo municipal é, de fato, a gente identificar onde essas pessoas estão, as pessoas com deficiência no nosso município, quais são as suas necessidades, e a gente começar, de fato, a fazer essas adequações. Hoje, o nosso censo municipal ele não chegou a 500 pessoas ainda que respondeu, então a gente está com um número muito baixo. Mas, nesse número, a gente já conseguiu identificar que tem aí umas 5 pessoas, mais ou menos, que utilizam a cadeira de rodas em bairro que não tem asfalto, que é estrada de terra. Então, como que essas pessoas conseguem ser independentes e autônomas numa estrada de terra? Não tem como. Não tem como. Se nem na cidade consegue andar, porque está cheio de buraco, cheio de desnível, né? Como é que faz? Então, é algo que a gente não vai conseguir e adivinhar. E aí eu também percebo uma outra coisa, né? Teve uma reforma num estabelecimento aqui na área central e ele tinha um degrau. O que ele fez? Ele levantou a calçada. Então, agora quase chegou no nível, tem só um degrauzinho, mas ficou um calombo. Tá certo isso? Ninguém vê? A gente tem que ter fiscalização. Então. Tem que ter a fiscalização. Levantou a calçada. Mesma coisa das obras novas, né? As obras novas elas já devem sair com acessibilidade, já deve seguir desenho universal. E a gente vê obras sendo inauguradas sem acessibilidade.
Então, é tudo que vai deixando a gente muito triste. Imagine para a pessoa com deficiência que precisa e não consegue ter acesso, mas a gente não pode se calar. A rádio é um exemplo disso. Quando esse prédio foi construído, não tinha essa exigência de lei. Uhum. E ela tem uma escadinha cruel aqui, né? Wagner Alves foi nosso funcionário aqui durante muito tempo e subi isso daí com a maior tranquilidade, né? Porque tinha força nos braços, a deficiência dele é na perna e também no lado do braço, mas ele sempre subiu isso daí. Agora, outras pessoas não conseguem. E aí, como é que faz? A gente limita. Claro que hoje a gente tem a possibilidade de fazer online, Uhum, sim. mas antes não tinha. E aí é uma outra questão bem importante que você colocou agora, né? Quando a gente fala dessa questão do mercado de trabalho, com a pandemia, muitos postos de trabalho foram mudando. Então, hoje a gente tem a possibilidade de home office. Então, só porque é uma pessoa com deficiência, eu vou colocar home office, aí a gente tem que tomar cuidado para não estar segregando, eu não estar excluindo, né, a pessoa Sim. com deficiência. Então, é diferente daquela pessoa que eu sei que ela vai ter uma dificuldade muito grande até chegar no posto de trabalho. Eu falo, olha, você vem 3 vezes presencial e fica 2 vezes home office. Você está adequando junto com a pessoa, se tiver ok para ela. Né? Agora, eu simplesmente tenho que cumprir cota, então eu vou contratar e deixo em casa, aí eu tenho que tomar cuidado com a segregação. A gente precisa, de fato, lembrar da inclusão. O objetivo da lei de cotas é incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Incluindo a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, essa pessoa com deficiência, dificilmente ela vai depender vamos falar, do Estado como um todo. E aí a gente fala daquela questão, mas tem um monte de benefício, sai do nosso bolso. Mas a gente tem que contribuir para que essas pessoas sejam autônomas e ela não vai precisar de benefícios assistenciais, porque ela vai ter o dinheiro dela. Você sabe, Cláudia, há um tempo atrás eu fui com a PAI fazer uma reportagem de um rapaz que trabalha numa empresa de ônibus, acho que está lá ainda. E totalmente independente. Ele era um ex-aluno da PAI, foi encaminhado no mercado de trabalho. No mercado onde ele está, ele foi totalmente acolhido. Ele mora sozinho, cuida das suas próprias... Só a finança que a família dá um apoio. Mas, do resto, ele se vira sozinho. Então, esse alcançou a independência integral, que não é para todos, né? Exatamente. Uhum. É difícil quando a gente começa a realmente observar o quanto que eles têm que lutar, dói o coração, eu falo que sangra o coração, porque é uma luta tão grande para mostrar que é capaz. E aí a gente tem a nossa legislação mesmo, a nossa legislação ela deu capacidade para a pessoa civil, para a pessoa com deficiência não faz muito tempo. A gente precisou ter uma mudança no nosso Código Civil, a gente precisou ter estatuto da pessoa com deficiência. Então, é sempre aquela questão de eu tenho que provar, eu tenho que provar, eu tenho que provar. Né? E aí vem realmente todas essas questões da legislação, vem as fiscalizações, para que, de fato, a gente entenda que é uma sociedade como um todo, que todos nós fazemos parte desse processo de inclusão. E para que todos nós possamos ter essa consciência, aí tem que ter, às vezes, algumas penalidades, né? Pois é, e aí essa questão da inclusão, da diferença, né? Seja ela qual for a deficiência, você tem que tirar a venda um pouquinho do seu olho. Nós já estamos no ano 2024, né? Acho que já passou. Você sabe que quando a PAI foi fundada, o Padre Leopoldo vinha com eles aqui na volta da igreja. E as pessoas atravessavam a rua. Porque eles eram mais feinhos, eles babavam mais. Eles não tinham, na época, essa medicina avançada que nós temos hoje. E nem toda esses profissionais multidisciplinares que, né, fazem a vida dessas pessoas serem diferentes. Mas atravessavam a rua, era um preconceito enraizado das pessoas. Tanto que, quando ele pensou na PAI, as pessoas diziam, não, que Valinhos não tem deficiente. Mas ele insistiu numa primeira busca que fez, aí achou mais de 100. Então, imagina, lá atrás, né? 100, você fala hoje em 5 mil ou 8 mil que seja, mas há 50 anos, quando a PAI foi fundada, aqui tinha quantos habitantes? E quanto tem hoje?
não é? Isso tudo vai mudando Sim. também. Até em atendimento na PAI, hoje a gente tem de deficiência intelectual 150, sendo atendidos no convênio do autismo, a gente tem 130, né? Então, só aí a gente já tem 280. A gente tem na ACESA mais 180, né? Aliás, não, na ACESA 130, mais 130. A gente tem no CAV mais 120. Então, a gente está falando só de pessoas com deficiência, na sua maior parte crianças e adolescentes, que estão inseridos dentro de um serviço público, fora todos os outros serviços que a gente vê. Particulares, que tem vários hoje, né? Quando tem crescido as clínicas. E um ponto bem importante também é a gente lembrar que quanto mais a gente tem das intervenções, mais a pessoa com deficiência, ela vai se tornando capaz, ela vai se desenvolvendo. E conforme ela vai, de fato, tendo todo, né, o seu desenvolvimento, ela está totalmente capaz para ser inserida no mercado de trabalho. Um caso ou outro que não tem como ser inserido no mercado de trabalho, mas a maioria ela está inserida. E aí a gente entra também da questão do quanto que ela está na questão da escolaridade. Então, a escolaridade ela também vai ser importante. E a gente também vê muitas pessoas saindo, tanto de escola como de faculdades, universidades, porque não se sentem inseridos. Então, vamos pensar na pessoa surda. Ela vai precisar ali de intérprete Libras. Então, se ela começa a encontrar toda aquela dificuldade de não ter, ela vai se afastando daquilo, porque ela não está inserida dentro daquele meio. Então, são diversos pontos que a gente precisa, de fato, avançar como um todo. E aí, por isso que a gente vai ter um evento na quarta-feira. Esse evento, na quarta-feira, ele vai estar acontecendo a partir das 9h30, ali no Senai Valinhos. A gente vai ter, num primeiro momento, um café, das 9h30 às 10h. A partir das 10h, a gente vai começar com uma palestra com a doutora Fabíola, que é uma procuradora daqui do Ministério Público do Trabalho de Campinas, para falar um pouquinho da lei de cotas, falar como que funciona a fiscalização, falar um pouquinho de como que funciona essa questão da inserção mesmo no mercado de trabalho, vai desmistificar um pouquinho. Depois a gente tem a participação de um representante do Senai, para estar falando um pouquinho sobre a educação profissional, que eu acho que é importantíssimo a gente estar conversando sobre isso. E aí a gente finaliza com a equipe, então, da APAI, falando um pouquinho desse projeto deles, desse programa de inserção no mercado de trabalho. E a gente vai estar terminando aí até um limite de 12h. Então, para quem quiser participar, é aberto para todo o público. Acho que é um momento bem importante para a gente poder conversar um pouquinho sobre a inserção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Que legal. Eu acho que ações como essa, que vão sendo pontuais, né? Mas de uma importância tão grande. Ela marca um tempo, que são os 33 anos, e a gente tem que marcar, porque é aí que a gente lembra que existe esse trabalho, e ela avança um pouquinho mais, porque ela vai dando subsídios para que as pessoas conheçam melhor, que a gente comece a tirar a venda desse olho, né? Sim, que todos nós temos. Exatamente. Esse é o nosso objetivo. O nosso censo municipal ele também tem pergunta referente ao mercado de trabalho. Se a pessoa está inserida no mercado de trabalho, se ela já esteve um dia inserida no mercado de trabalho, se ela tem interesse em participar de algum curso para ser inserida no mercado de trabalho. Então, a gente tomou bem esse cuidado, porque, né, a gente teve recentemente entrevista com os 2 autodefensores da PAI daqui de Valinhos, e ele falou, eu não quero trabalhar, não quero ser inserido no mercado de trabalho. E eu acho que a gente tem que respeitar a vontade da pessoa. Já ela falou, eu quero, é o meu sonho. É o meu sonho trabalhar. E eu nunca tive oportunidade. Ela tem uma deficiência intelectual leve e ela é apaixonada por crianças, né? E o sonho dela seria trabalhar como auxiliar dentro de alguma escola para poder ajudar a cuidar das crianças. Então, a gente vê que tem pessoas que, de fato, elas podem ser inseridas no mercado de trabalho, elas só precisam de uma oportunidade, só precisa que alguém abra as portas. E, tirando essas vendas, é que a gente vai conseguir avançar nesse sentido. Com certeza. Você sabe, quando você fala isso, eu me lembro do Ricardinho. Ricardinho? Nem sei se era Ricardinho, acho que não. Trabalhava na nona? Não, o Ricardinho da nona é o outro, esqueci o nome. Ele trabalhava no supermercado Russi, quando tinha lá no shopping. E ele era muito simpático, né? Todo mundo, e o pessoal dava gorjeta para ele, né? Um dia eu falei assim para ele, e aí, como é que tá de gorjeta? Aí ele fazia assim para mim, né, que o bolso estava cheio, né?
Ele falou assim, eu quero comprar um sítio. Aí passou um tempo, eu acho que a família conseguiu comprar uma chácara, alguma coisa assim. Imediatamente ele pediu as contas, porque tinha conseguido o objetivo, que era ter o sítio. Depois nunca mais eu ouvi, né? Mas ele tinha o objetivo fechado. Ele trabalhava para ter um sítio. Para ter um sítio. E a hora que conseguiu, ele não quero mais trabalhar. Não é? Cumpriu com o objetivo dele. Tá tudo certo, né? Então a gente tem que respeitar, né? Eu acho que o respeito ele é a base de tudo. A gente falou do Ricardinho, né? O Ricardinho, eu me lembro da mãe, todo dia, chegava na hora, perto da hora do almoço que ele entrava, umas 10, 11 horas, ela trazia ele até a nona, e depois, quando terminava o expediente, essa senhorinha vinha buscá-lo de novo, todo santo dia. Aí a gente vê a importância da família, né? E Total. Principalmente da mãe, né? Sim, sim. A família ela é muito importante. E a gente vê, de fato, que quem acaba exercendo mais ali o papel é, de fato, a mãe, né? Não é a Cláudia que está falando, não é a Roseli que está falando. São pesquisas que apontam isso, né? O quanto que a mãe está ali como um ponto principal para estar apoiando e para que essa pessoa com deficiência possa, de fato, se desenvolver. E o grande medo de pais com filhos deficientes é, e a hora que eu não estiver mais aqui, como vai ser? Então, quanto mais esse indivíduo vai sendo preparado para ele ter a sua própria vida, para ele ter o seu caminho, é o que nós precisamos fazer. Agora, se deixa dentro da casa, na hora que falta, como é que faz? Não é? Que é a questão que eu estava comentando, que a responsabilidade vai ser falando do Estado como um todo, né? Então, hoje a gente já vê tanto falar de casas inclusivas, de, né, centro de convivências inclusivos. A gente precisa? Sim, a gente precisa. Mas qual que é o objetivo maior? O pleno emprego para todas as pessoas. Então, por que não trabalhar na questão de desenvolver e dar autonomia para que essa pessoa não precisa do Estado? Pois é, que ela tenha a sua vida própria, ela tem né? a sua vida. Então, quarta-feira é esse evento no auditório do Senai. Às 9h30. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Não precisa se inscrever antes. Não, a gente até tinha colocado uma inscrição para ver por conta do COF, mas está liberado, podem ir à vontade. Todo mundo vai entender se o número de COF foi pouco e a gente tiver que dividir, está tudo certo, mas é importante é que compareça e que a gente possa, de fato, discutir essa temática. Então, vamos todo mundo fazer um esforço, né? Então, a primeira palestra é a promotora. Isso, vai ser a Procuradora do Trabalho, falando um pouquinho da lei mesmo de cotas, e depois a gente vai ter as pessoas do Senai falando um pouquinho sobre a educação profissional, e a gente termina com a equipe da PAI contando do programa deles. O Senai abre também oportunidades para as pessoas com deficiência? Sim, abrem também. Até nós já tivemos uma conversa com eles contando que uma menina com deficiência era o destaque da turma. Então, eles têm, assim como também os patrulheiros. Patrulheiros também têm, né? Esses dias mesmos, eles receberam uma demanda de uma empresa que precisava, se eu não me engano, de 16 pessoas com deficiência. E eles indicaram 16 pessoas com autismo que estão participando do processo seletivo, 4 já foram contratados e os demais ainda estão no processo seletivo. Então, também tem, né? A gente não... Eu gosto que eles respondem assim para mim, por que não teria pessoa? Então, a gente não vai fazer distinção aqui. Então, sim, quem procurar tanto Senai como patrulheiros vai estar participando do programa de mercado de trabalho, vai estar participando ali dos cursos que tem de capacitação profissional. E tem na PAI essa preparação que também é fundamental, né? Isso. A PAI ela vai estar bem limitada ali para o pessoal que ela atende, então a PAI vai ser de deficiência intelectual, né? Que é uma preocupação grande das empresas, porque como eu vou colocar uma pessoa com deficiência intelectual para trabalhar? E aí a gente mostra que é possível, os números apontam que é possível, né? A gente tem, quando a gente fala na deficiência intelectual, a gente tem casos que são mais leves, né? Então, tem toda uma situação muito grande que as pessoas, algumas, de fato, não vão conseguir ser inseridas, mas muitas vão conseguir ser inseridas. Então, a PAI trabalha na deficiência intelectual. A gente precisaria até de alguma outra, né, entidade aí que trabalhasse com todas as demais. Quem sabe? Vamos lançando. Pode ser que alguém
alguém pega essas ideias, na verdade. Daqui a pouco tem, né? Daqui a pouco tem, se Deus quiser. É isso daí. Cláudia, olha, sempre um prazer ter você aqui, né? E eu acho que a gente precisa falar muito sobre isso. Falar dos direitos. Essa semana também vou receber o professor Zeno, que vem para falar um pouquinho do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, que é um número bastante alto em Valinhos, que só cresce, né? A pirâmide está se invertendo, infelizmente, né? Sim. E aí ele vem também para falar. O espaço está aberto, sempre que houver a necessidade, que é a hora, olha, não precisa ter um evento, precisamos falar disso de novo. Estamos aqui. Perfeito, agradeço muito. O espaço que a rádio abre aqui para todos nós da cidade é excelente. Então, agradeço. Que Deus possa continuar abençoando o trabalho de vocês cada vez mais e a gente possa estar levando informação aí para todos os nossos munícipes de Valinhos. Então, muitíssimo obrigada. Uma ótima semana aí para todos nós. Eu que agradeço e sempre à disposição. Obrigada. Até a próxima. Até.